Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Então, vocês do 7º ano estão convidados agora a fazer parte de um grande momento. Esta aula maravilhosa de História. Eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas, vos convido a entrar na nossa nave da história. Vocês, turminha, estão todos convidados, entrem na nossa nave da história para estudar um pouco sobre impérios do Oriente. Então, o que significa impérios do Oriente? Então, nós falamos de mercantilismo e agora nós vamos falar simplesmente dos impérios do Oriente. Quem são esses impérios do Oriente? Então, aí vocês vão ter o processo de expansão marítima e comercial europeia. Não é isso? A busca dos mares, novas terras. Então nós temos aqui a Idade Moderna. Então vocês do 7º ano, nesse exato momento estão ouvindo, assistindo o nosso programa EducaPR. Preste atenção. Então, a Idade Moderna é um momento da história do século XV ao século XVIII, está localizado temporariamente entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Então, podemos afirmar seguramente que esse período foi considerado de intensas mudanças. Intensas mudanças, né? Caracterizou-se por uma fase de grandes transformações, revoluções e mudanças na mentalidade ocidental. Mudanças essas de ordem econômica, científica, social, religiosa, que simplesmente balizaram o sistema capitalista. De todo, a Idade Moderna representa a época quando se encurtaram as distâncias, após os europeus se lançarem por mares nunca antes navegados, explorando e desvendando a natureza. Dessa forma, os principais acontecimentos da Idade Moderna foram, então prestem atenção, hein? As primeiras grandes navegações, o Renascimento, a Reforma Religiosa, o Absolutismo, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Mas hoje a gente vai falar das primeiras grandes navegações. Então você que está em casa agora assistindo o nosso EducaPR, preste atenção. E este programa foi feito para você que está em casa aí, tá certo? Para que você possa simplesmente aproveitar esse conhecimento. Então, expansão ultramarina. O que significa isso? Os países se lançaram no mar. Então, no século XV, alguns estados europeus passaram a patrocinar viagens marítimas ao Oriente, em busca de especiarias em metais preciosos. Teve início a expansão comercial ultramarina, as grandes navegações. Então, vejamos. Quais foram as motivações que levaram simplesmente esses países a se lançarem no mar, a tentar descobrir novas terras? Então, você que está em casa agora, preste atenção que essa aula foi feita para você que está em casa assistindo o nosso EducaPR. Primeiro, as motivações econômicas. Comércio de especiarias. Busca por metais preciosos. Aí vem as questões religiosas. Espírito cruzadista. Não é isso? Espírito cruzadista, as cruzadas de expansão de fé cristã. Política. Desejo simplesmente de ampliação territorial. Aventureiras, simplesmente a busca pelo desconhecido, sonhos e riquezas. Então, tudo isso aí levaram que os países a se lançarem, porque tinha o mercantilismo. Então,
Os países, na realidade, eles viviam do metalismo, metais preciosos, ouro e prata. Então, quanto mais acúmulo de metais tivesse, mais poder eles teriam. Mais riqueza e mais poder. Então, vejamos. E além das questões religiosas, né, das questões das cruzadas. Então, os fatores que possibilitaram a expansão ultramarina europeia, primeiro, centralização política. Unificação de quê? De leis e unidades de medida. Depois, imposição de quê? De um sistema tributário. É isso. Para arrecadação de recursos. Então, na realidade, também nós tivemos inovações tecnológicas, caravela, bússola, astrolábio, cartografia. Então, países se lançaram com sonhos, né, nessa aventura, né, de desvendar algo que estava desconhecido. Então, na realidade, encontrar o sonho de riquezas. Aí vem o expansionismo ibérico. Observe, em Portugal e na Espanha. A expansão ultramarina aos interesses de diferentes setores sociais. Então, primeiro, aí você vai encontrar a realeza, que buscava novas fontes de quê? De renda. A realeza buscava novas fontes de renda. A nobreza e burguesia pretendia conquistar territórios e ampliar o quê? O comércio. Então você tem a realeza, que buscava novas fontes de renda, a nobreza e burguesia, que pretendia conquistar território e ampliar o comércio, a Igreja Católica, que desejava conquistar fiéis por meio da catequese, né? Então, como aconteceu aqui no Brasil, né, que nós já falamos, em algumas aulas anteriores, nós já falamos como aconteceu aqui no Brasil. Então, havia um pioneirismo português. Então, pode ser explicado por diversos fatores. Primeiro, a consolidação de quê? Precoce da monarquia centralizada. Consolidação precoce da monarquia centralizada. A relativa escassez de quê? Escassez de recursos naturais. A existência de uma burguesia, né, mercantil enriquecida, né, liderança em tecnologia náutica, né, que na realidade tinha grande conhecimento, né, da tecnologia náutica, projeto de expansão da fé cristã, que na realidade de conquistar novos territórios para catequizar os nativos, e espírito aventureiro de navegadores que sonhavam com riqueza. Sonhava com a riqueza, não é isso? Então vocês vão ter navegadores pioneiros. Então nós vamos ter do século XV ao século XVI. Diogo Cão. Então, veio o nome do cara, Diogo Cão. Então atingiu a foz do Rio Congo em 1482. Ele atingiu a foz do Rio Congo em 1482. Bartolomeu Dias chegou em 1487. Em 1488, ao extremo sul do continente africano, que passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, não, Cristóvão Colombo, né? A gente não poderia deixar de falar de Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, chegou à América em 1492, né? Cristóvão Colombo. Vasco da Gama, partindo de Portugal, atingiu Calicut em 1498, descobrindo que um novo caminho para as Índias, né? Um novo caminho para as Índias. Então, Pedro Álvares Cabral, o nosso Cabral. Cabral, nosso Cabral. Quem nunca ouviu falar do Cabral? Então vejamos, chegou à ilha de Veracruz, Brasil, 1500, e depois seguiu em viagem para a Índia. Fernão de Magalhães atingiu o Pacífico pelo Estreito de Magalhães
iniciou a primeira viagem de circunnavegação, 1519 e 1521. Então aí vocês têm aí um panorama como foram feitas as primeiras viagens, os navegadores pioneiros dessas viagens, né? Então, lá 1482, né, até 1519. Então aí no mapa que vocês estão vendo na tela, traz mais ou menos como eram feitas as rotas de viagem marítimas do século XV ao século XVI, né? Para que vocês possam se situarem. Então nós vamos ter aí Tratado de Tordesilhas. Aí tá. E agora, divide o mundo. Divide para quem? Divide simplesmente para Portugal e Espanha, que eram os principais países, né, católicos, né, maior influência do catolicismo, né? Então, Espanha e Portugal pretendiam o quê? Garantir o domínio sobre as terras. Pretendiam, né, garantir o domínio sobre as terras encontradas e sobre que ainda encontrariam. Então a Igreja Católica intermediou um acordo entre os dois países, que firmaram o quê? O Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, fez um acordo, então Portugal vai explorar tal parte, Espanha vai explorar tal parte. Então, um acordo selado entre os dois países, né? Intermediado pela Igreja. Então é o encontro entre europeus e americanos. Então vejam só. Então, além do contato, né, entre as diferentes culturas, a expansão ultramarina europeia provocou o quê? Uma série de transformações, tanto na Europa como na América. Então nós temos transformações na Europa, evolução do comércio, o eixo econômico deixou de ser o mar Mediterrâneo e passou a ser o Oceano Atlântico. Observe. Então, na realidade, Portugal, Espanha, Inglaterra e França passaram a ocupar papéis de destaques, né? Esse destaque na economia, em detrimento de quê? Em detrimento das repúblicas, né, italianas, que perderam o seu monopólio comercial. Então, cabe destacar, você que está em casa agora assistindo o EducaPR, que os europeus levaram conhecimentos e espécies, né, animais, vegetais da América para a Europa e para outras partes do mundo. Observe. Eles levaram conhecimentos, né, espécies de animais para outras partes do mundo. Então, esse afluxo de metais, né, proveniente da América provocou uma revolução nos preços dos produtos. Devemos lembrar que nós estávamos no período ainda que as potências vislumbravam encontrar ouro, encontrar metais preciosos, nessas terras, não é isso, descobertas. Lembrando que Portugal não teve muita sorte, né? Em relação à Espanha. A Espanha encontrou logo ouro, prata, né? Em Portugal teve dificuldades aqui no Brasil, que veio encontrar, né, só lá no século XVIII. Então, transformações na América. Então, foram inseridos o que? Animais, plantas, como ferro. Hábitos, técnicas, instituições pelos europeus. Então, com as doenças, né, trazidas pelos europeus, muitos indígenas foram dizimados. Né? Então, contato entre os nativos com o estrangeiro. Então, os estrangeiros terminavam contaminando, né, os nativos com determinadas doenças, né? Então, os europeus impuseram o quê? A conversão ao cristianismo aos povos indígenas. Então, na realidade, pois se consideravam escolhidos por Deus para essa o que? Missão. Então, os indígenas, né, que se recusaram a ser convertidos, foram que? Combatidos,
aprisionados, escravizados, mortos pelos os europeus na chamada Guerra Justa. Ou seja, quem era aliado, quem se convertia, quem não simplesmente resistia e tinha proteção. Quem resistia, quem não aceitava isso, a conversão, simplesmente era escravizado e mortos. Esta era a realidade, né, encontrada pelos indígenas. Né? Então, à força, os europeus tentaram o quê? Implantar uma cultura, né, de evangelização que contrariavam o quê? A sua cultura religiosa. Então nós, aí tem a referência, tem aí que alguém se interessar, não é isso? Então a Expansão Marítima Europeia, né, uma referência. Então nós ficamos por aqui, não é isso? Eu, professor Cláudio, né, Nascimento, agradeço a vocês aí do 7º ano que está assistindo esta aula da EducaPE, feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para você. Então agradeço, né, a todos e todas, né, por estar simplesmente prestigiando esse projeto. E agora eu vos convido a desembarcarem da nossa nave da história. Desembarque da nossa nave da história, que a nossa aula, né, será retomada nos próximos encontros. Vocês poderão novamente embarcar na nossa nave. Tchauzinho! Tchau, e lá vou eu! Tchau, 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 tchau!